dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Que maravilha, né? Você está aqui no nosso canal Elcia Macedo Academy. Eu sou a professora Elcia e estou narrando mito grego nessa temporada, em que os mitos nos ajudam a entender as relações humanas a partir das narrativas. É uma chave para o entendimento do mundo e da nossa analiticamente. Então, fique conosco até o final, inscreva-se nesse canal, curta, comenta e compartilha. E vamos à narração do mito. Esses mitos que eu estou narrando, só para você ficar ciente e para dar os créditos a quem realmente merece, eles estão no Blogspot de Lúcia de Belo Horizonte, que é Eventos Mitologia Grega. Depois passa lá, tá? E vê como estão todos colocados, faz a tua leitura e quem sabe a sua própria narração, né? Abre um canal no YouTube. Nós temos um podcast. Visite o podcast Elcia Macedo Academy. E lá você vai ver o mito Hércules ou Heracles e muitos outros. Hércules ou Heracles, o maior de todos os heróis gregos, era filho de Zeus e Alquimena. Alquimena era a virtuosa esposa de Anfitrião, e para seduzi-la, Zeus assumiu a forma de seu marido, enquanto este estava ausente de casa. Quando seu marido retornou, descobriu o que tinha acontecido e ficou tão irado que construiu uma grande pira para queimar Alquimena viva. Mas Zeus mandou nuvens de chuva para apagar o fogo, e Hera, a esposa de Zeus, passaria a perseguir Hércules por toda a sua vida. Ainda recém-nascido, Hércules rapidamente revelou seu potencial heróico. Ainda no berço, ele estrangulou duas serpentes que a ciumenta Hera, esposa de Zeus, mandou para atacá-lo. E ainda menino, ele matou um leão selvagem no monte de Citeron. Na vida adulta, as aventuras de Hércules foram maiores e mais espetaculares do que as de qualquer outro herói. Por toda a antiguidade, ele foi muito popular e se tornou o assunto de numerosas histórias e incontáveis obras de arte. Apesar das mais coerentes fontes literárias sobre as façanhas datarem apenas do século III a.C., citações espalhadas por vários locais e a evidência de fontes artísticas relatam que suas aventuras eram bem conhecidas em tempos mais antigos. Hércules realizou seus famosos 12 trabalhos sobre o comando de Euristeu, rei de Argos, de Micenas. Existem várias explicações da razão pela qual Hércules foi obrigado a realizar os pedidos cansativos e aparentemente impossíveis de Euristeu. Fontes sugerem que os trabalhos eram uma penitência imposta pelo oráculo de Delfos quando, num acesso de loucura, ele matou todos os filhos de seu primeiro casamento. Enquanto os 6 primeiros trabalhos se passam no Peloponeso, os últimos levam Hércules a vários lugares na orla do mundo grego e para além. Durante os trabalhos, Hércules foi perseguido pelo ódio da deusa Hera, que tinha ciúmes dos filhos de Zeus com outras mulheres. A deusa Atena, filha de Hera, era uma defensora entusiasta de Hércules e tentou desfrutar. E também desfrutava da ajuda ocasional de seu sobrinho Iolau. Hércules deveria matar o leão de Nemeia. Hércules deveria matar o leão de Nemeia, uma enorme fera vulnerável a qualquer arma. Hércules lutou com ele e, estrangulando-o apenas com suas mãos, removeu sua pele
e passou a usá-la como uma capa protetora que o tornava também invulnerável a qualquer arma. Exigia a destruição da ira de Lerna, um monstro de várias cabeças que flagelava os pântanos perto de Lerna. Sempre que Hércules decepava uma cabeça, duas cresciam. Mas Iolau o ajudou, e enquanto cortava as cabeças de Hidra, seu sobrinho as cauterizava com uma tocha flamejante, evitando que novas cabeças surgissem. Em seguida, Hércules embebeu suas flechas, sangue venenoso da Hidra, tornando-as venenosas. No monte Erimanto havia um feroz javali. Euristeu ordenou que Hércules lhe trouxesse o animal vivo à sua presença. As antigas ilustrações deste episódio mostram principalmente Euristeu acovardado, refugiando-se num grande jarro. Sugere que ele veio a se arrepender desta ordem. Hércules levou 1 ano para realizar o trabalho a seguir, que era capturar a corça do monte Carineu. Os pássaros estinfalos eram tão numerosos que estavam destruindo todas as plantações nas vizinhanças dos lagos Estinfalo em Arcádia. Eles eram comedores de homens, ou pelo menos podiam tirar suas pernas, como se fossem flechas. E Hércules os afugentou. O rei Alges de Élida possuía grandes rebanhos de gado, cujos currais nunca tinham sido limpos. Assim, o estrume tinha vários metros de profundidade. Euristeu deve ter pensado que a tarefa de limpar os estábulos num único dia seria impossível. Mas Hércules, uma vez mais, conseguiu resolver a situação, desviando o curso de um rio, e as águas fizeram todo o trabalho para ele. Euristeu, então, pede que Hércules capture o selvagem touro de Creta, o Minotauro. Assim que Euristeu viu o animal, Hércules o soltou, até que Teseu foi capturar o touro em Maratona e seguiu Euristeu. A seguir, Euristeu enviou Hércules à Trácia para trazer os cavalos devoradores de homens de Diomedes. Hércules amansou estes animais, alimentando-os como seu brutal senhor, e os trouxe de maneira segura a Euristeu. A seguir, ele foi imediatamente mandado, desta vez para as margens do Mar Negro, para buscar a cinta da rainha das Amazonas. Hércules levou um exército junto consigo, nesta ocasião, mas nunca precisaria dele se Hera não tivesse criado problemas. Quando chegou à cidade das Amazonas, de Temisquira, a rainha das Amazonas estava até feliz que ele levasse sua cinta. Hera, sentindo que estava sendo fácil demais, espalhou um boato que Hércules pretendia levar a própria rainha, iniciando-se uma sangrenta batalha. Hércules conseguiu escapar com a cinta, mas após duros combates e muitas mortes. Depois foi mandado além da borda do oceano, no extremo ocidente, para buscar o rebanho de Gérion. Gérion era um formidável desafio.
não apenas tinha um corpo triplo, mas para ajudá-lo a tomar conta de seu maravilhoso rebanho vermelho, também utilizava um feroz pastor chamado Euritão, e um cachorro com 2 cabeças e rabo de serpente, chamado Orto. Orto era irmão de Cérbero, o cão que guardava a entrada do mundo inferior. O encontro de Hércules com Gérion é algumas vezes interpretado como seu primeiro encontro com a morte. Apesar de Hércules ter se livrado de Euritão e Orto, sem muita dificuldade, Gérion, com seus 3 corpos pesadamente armados, provou ser um adversário mais formidável. E apenas após uma terrível luta, Hércules conseguiu matá-lo. Quando retornou à Grécia, Euristeu enviou para uma jornada Hércules ainda mais desesperadora na sua vida, descer ao mundo inferior e trazer Cérbero, o próprio cão do inferno. Guiado pelo deus mensageiro Hermes, Hércules desceu ao lúgubre reino dos mortos e, com o consentimento de Hades e Perséfone, tomou emprestado o monstro assustador e de 3 cabeças para mostrá-lo ao aterrorizado Euristeu. Depois devolveu o cão a seus donos de direito. Mesmo assim, Euristeu solicitou um último trabalho, que Hércules lhe trouxesse os pomos de ouro das Hespérides. Estes pomos, a fonte da eterna juventude dos deuses, eram um jardim dos confins da terra e dava as frutas douradas, que eram cuidadas pelas ninfas chamadas Hespérides e guardadas por uma serpente. Além dos 12 trabalhos, muitos outros feitos heróicos e aventuras foram atribuídas a Hércules, como era um adivinho cipriota, e tornou-se a primeira vítima de seu próprio conselho. Quando o método se mostrou efetivo, Osíris ordenou que todo estrangeiro temerário o suficiente a entrar em seu reino seria sacrificado. Na vez de Hércules, deixou-se ser aprisionado e levado ao local do sacrifício antes de se voltar contra seus agressores e matar uma grande quantidade deles. Hércules era muito leal aos seus amigos. Mais de uma vez, ele arriscou sua vida para ajudá-los. Hércules era um super-homem grego, sendo muitas vezes das histórias de seus feitos interessantes, pontos de realização sobre humanas e mostras fabulosas. Ao mesmo tempo, Hércules, assim como Ulisses, também atua como se fosse um homem comum, sendo suas aventuras como parábolas exageradas da experiência humana. Irritadiço, não extremamente inteligente, apreciador do vinho e das mulheres, como inúmeras aventuras amorosas, era uma figura simpática. Destruía o mal e defendia o bem, superando todos os obstáculos que o destino lhe colocava. Além de tudo, ofereceu alguma esperança para a derrota da ameaça última e crucial do homem, a morte. O fim de Hércules foi caracteristicamente dramático. Uma vez, quando ele e sua noiva Dejanira estavam atravessando um rio, o centauro Nesso ofereceu-se para transportar Dejanira e, ao meio de correnteza, tentou raptá-la. Hércules matou-o com uma de suas flechas envenenadas. Ao morrer, Nesso, simulando arrependimento, incentivou Dejanira
a pegar um pouco de sangue do seu ferimento e guardá-lo. Se Hércules algum dia parecesse cansado dela, deveria embeber um traje no sangue e dá-lo para que ele o vestisse. Após isso, ele nunca olharia para outra mulher. Anos mais tarde, Dejanira lembrou-se deste conselho, quando Hércules, voltando de uma distante campanha, mandou à frente uma linda princesa, aprisionada, pela qual estava evidentemente apaixonado. Dejanira mandou seu marido um robe tingido pelo sangue. Ao vestir a roupa, o veneno da hidra penetrou na sua pele e ele tombou em terrível agonia. Seu filho mais velho, Ilo, levou-o ao monte Eta e depositou seu corpo numa pilha funerária. Entretanto, os trabalhos de Hércules asseguram-lhe a imortalidade. Assim ele subiu ao Olimpo e assumiu seu lugar entre os deuses que vivem eternamente, pois Gérion e Cérbero representavam a morte e as maçãs eram o fruto da árvore da vida. Que bom que você ficou conosco até o final, este mito tão bonito dos 12 trabalhos de Hércules, muito longo, né? Mas enfim, vencemos. Vai lá no blog, lê com calma, faz tua própria narrativa, faz teu nome e vamos lá!